Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais uma canalização comentada de Cryon. Eu sou Olivia Antônio e eu tenho esse canal para falar de espiritualidade sem religiosidade. Uma espiritualidade aberta para todas as pessoas que querem falar sobre o espírito. Hoje eu quero agradecer vocês pelos inscritos, novos inscritos, pelos comentários, pelas curtidas. Estou muito satisfeita, o canal está crescendo graças a vocês que estão compartilhando essas mensagens e assistindo aos vídeos, não é? Alguns vídeos têm mais interesse, outros têm menos, mas não importa. A mensagem sempre chega para quem precisa, não é verdade? Assim como chega para mim também, da mesma forma. Inclusive, eu vou falar bastante sobre isso, do que tem chegado para mim nesses dias tão desafiadores que a gente está vivendo. Hoje, a canalização chama-se A Realização do Amor. E é interessante como Cryon só fala de amor. E foi isso que me ganhou, foi isso que conquistou meu coração, porque eu sinto essa ressonância no coração, esse sim no coração, quando eu ouço as mensagens de Cryon. Porque tudo que a gente quer é amor. All we need is love, já diziam os Beatles, não é verdade? Tudo que a gente quer é amor, é na verdade se reconectar com a nossa fonte, com a nossa essência, se reconectar com esse amor da fonte, esse amor primordial, esse amor incondicional que nós somos, inclusive que nós somos. Hoje já coloquei um outro vídeo no canal, se você não assistiu ainda, assista Quem é Você, lindíssimo vídeo, mas eu deixei para comentar este aqui da realização do amor. Nesse vídeo de Quem é Você também, ele só fala de amor, Cryon só fala de amor, e é por isso que eu amo tanto. Te amo, Cryon, também. O Cryon fala que ama a humanidade e nós também te amamos, Cryon, te amamos muito. Porque você é família, não é? Porque você é amor, da mesma maneira que nós somos. Então, vamos para a canalização e depois, então, eu faço os comentários, ok? Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é A Realização do Amor. Ela foi dada em Ottawa, Ontário, Canadá, em 18 de agosto de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Para identificar a mensagem, eu apenas digo: é a quarta mensagem que nós damos para este grupo. Nesta série de encontros em Ottawa, em frente a trabalhadores da luz que experimentaram coisas que talvez eles não esperavam. Talvez algumas daquelas coisas foram percepções de que há um cenário muito maior, muito maior. Cada pequena percepção descoberta adiciona a um cenário maior de descoberta. E, eventualmente, nós recebemos algo sobre o qual falamos antes, que é a centelha. Nós definimos a centelha como uma percepção completa da iluminação, uma explosão que limpa tudo que foi ensinado a você e te permite analisar o que é, ao invés daquilo que foi ensinado a você, que deveria ser. E isso é o que sempre acontece em um lugar como esse, com livre-arbítrio. Cada indivíduo vivendo sua vida se encontra novamente com livre-arbítrio para aprender ou não, para ver ou não, para sentir ou não. E, meus queridos, sempre é honrado
Aqueles que perguntaram no passado a esse respeito, eles disseram bem, Cryon, se você vir alguém que decidiu abraçar aquilo que é uma energia mais baixa, você sente que talvez ele esteja errado. Você sabe o que amor incondicional é? Não há condição para ser amado, nenhuma. E cada ser humano, se desejar abraçar isso, que é uma baixa energia, e talvez fazer coisas que talvez você diga, ele não deveria ter feito aquilo. Amor incondicional não julgará esta pessoa por uma escolha que é livre. Esta é a beleza do amor de Deus. Nós falamos sobre coisas invisíveis. Nós falamos sobre algumas das coisas que são mais invisíveis do que outras, mas há uma que é muito visível. Isto é o quanto vocês são amados. Eu quero que você tenha uma revelação hoje do que a benevolência realmente poderia ser, conforme você está aí. Eu gostaria que fosse possível acender a luz, como eles dizem, e cada um de vocês pudesse ver a magnificência da sua alma. Mas este é um teste de consciência no planeta, não um teste do ser humano. É um teste de uma consciência coletiva. E aonde vocês vão com o tempo? Deixe-me dizer-lhes, vocês estão vencendo este teste. Você precisa ver um vencedor e um perdedor, do nosso ponto de vista. Uma vibração mais elevada significa que vocês estão passando o teste. E este planeta não estava indo naquela direção, meus queridos, até no final dos anos 80. Na verdade, vocês estavam indo na direção oposta. Não é incomum que isto aconteça. E alguns de vocês girarão os olhos novamente quando eu disser: vocês não são o primeiro planeta com quem isto aconteceu. Aquele que semeou vocês, o grupo de 3 que semeou vocês, também passou por isto. E a solução energética deles, e o 2012 deles, como vocês poderiam dizer, aconteceu da mesma forma, com relação ao fato de que não era esperado. Eles até mesmo tiveram um genocídio em massa. Foi até maior do que a sua solução final. Vocês podem acreditar em algo como aquilo. E, no entanto, eles se puxaram para cima. Nós falamos daqueles que vêm das estrelas, que são responsáveis por dar a vocês seus 23 cromossomos, quando todos aqueles abaixo de vocês têm 24. Vocês não são daqui, meus queridos. Na verdade, não. Na verdade, não. Tudo isso é parte de um cenário de amor, um plano que pega almas, que são o núcleo e o coração do Criador, e as espalha sobre o planeta, através de um acordo. Vocês compreendem isso? Cada um de vocês fez fila, por assim dizer, para estar aqui. Uma pergunta foi feita anteriormente, retoricamente. Você retornaria? Se você tivesse uma escolha agora como humano, você retornaria? A maioria dos trabalhadores da luz que estão ouvindo isso diriam: não, já fiz minha parte. E eu já disse isso antes para vocês. Velha alma, mesmo que você tenha o livre-arbítrio totalmente, especialmente no outro lado do véu, para retornar ou não, você estará tão empolgado para retornar. Esta condição humana na qual você está agora pode não concordar com aquilo. Mas deixe-me dizer-lhe, quando você tem a consciência de Deus, você percebe que aquilo que você fez e o que está vindo, e o que está vindo, e o que está vindo,
você não perderia a festa. Retornar ao planeta, vida após vida, se arrastando através de energia obscura, vocês agora têm a oportunidade de chegar em uma energia mais nova, que não é nem de perto tão obscura, que está despertando como uma flor que abre, e você quererá estar lá, pois há tanto que começará a escrever a si mesmo, se você quiser dizer assim, ou ir para uma vibração mais elevada, se você quiser chamar assim. O sol está saindo quando se trata da consciência da humanidade. De fato, é um novo alvorecer. Estas coisas acontecem não apenas lentamente, mas mais difícil quando vocês ainda estão brigando com a velha energia, como vocês estão. Estas coisas não acontecerão instantaneamente, mas a velha alma tem tanta luz. E a influência da sua presença no planeta é enorme, e você nem mesmo sabe disso. Alguns de vocês dizem, bem, tudo que eu faço é ir para o meu trabalho, e então vou às convenções, e leio, e eu tenho momentos de coerência. De certa forma, estou sentindo o amor de Deus, mas isso é tudo que eu faço. Não, não é. Se você fosse um barco no oceano, e a sua bússola estivesse lá, e você estivesse se aproximando da costa, e você visse uma pequena luz à distância, e você percebesse que fosse um farol. Um farol que estivesse guiando você para a baía, não para as rochas. E conforme você passasse o farol, você perceberia que ele é pequeno, mas que luz ele tem. Então você perceberia que há vários tipos de barco ao seu redor, e pareceria que aquela luz estava guiando-os para a segurança da costa. Eu disse novamente, meus queridos, vocês nunca se encontraram com aquele que está no farol. Você nem mesmo sabe o nome dele ou dela. Mas tudo o que ele ou ela faz é sentar lá por anos e mostrar a luz. Isto é aquilo que é uma metáfora da velha alma. Vocês estão inconscientes do que sua presença faz ao seu redor. Você está inconsciente daqueles com quem você nunca se encontrará e que veem sua luz. Você está inconsciente da sua magnificência aos olhos de Deus. Mas a consciência está começando a se revelar a si mesma. Não como uma autoimportância, meus queridos, mas como uma velha alma sábia que começa a compreender o que está fazendo, por que está aqui, e a sorrir devido ao que estão criando ao seu redor. Há aqueles que nunca conhecerão você e que são afetados por você. A coerência que vocês criam juntos, como velhas almas, pensando de forma similar, com pensamentos benevolentes com relação àqueles ao seu redor que precisam disto, com orações e pensamentos benevolentes para seus governos. Tudo isto faz uma enorme diferença e vocês nem mesmo sabem. Porque aquilo que é a consciência da velha alma tem uma energia dramática e sábia que se transmite por si mesma. É por isso que a cidade mudará. E eu falo de todas as cidades. Para todos aqueles que ouvem. E que têm grupos similares de velhas almas que retornarão e continuarão. O amor de Deus é muito maior do que você tenha qualquer ideia a respeito. Eu não posso expressar, sem palavras, qual o tamanho dele. Não é que se trata da enormidade dele, trata-se da pureza e a quantidade de profundidade que ele tem. Você poderia até mesmo sentar-se e sentir-se saturado com o amor de Deus.
love of the Creator, o amor do Criador, not definable in your que words, não pode ser definido em suas palavras, not definable que não as pode ser definido energy. como qualquer energia que você já tenha visto. I can only tell you stories. Eu posso apenas contar histórias, ou metáforas, ou dar a você uma ideia, Give to your children. assim como você faria com seus filhos com relação à enormidade de algo. Comparing perhaps a Comparando talvez uma bola de ping-pong com o sol. And even then the child E mesmo aí, a criança não compreenderia, porque a criança não sabe qual o tamanho do sol. Na verdade, não. all they see is the ping pong ball. Tudo o que ela vê é a bola de ping-pong. So I give you this. Então eu dou isto a vocês. Love is universal. O amor é universal. Every single human being knows. Cada simples ser humano sabe o que ele é. There are so many aspects, E há tantos aspectos nele. and it's beautiful. E é belíssimo. As a human being, you do your best E como ser humano, você faz o to melhor emulate that, para imitar aquilo que é bom, but especially when it comes to love. mas especialmente quando se trata do amor. You love another person, Quando você ama outra pessoa ou um outro ser humano, you do. e você realmente ama, You're really in love. e você realmente está enamorado, No matter what they do, não importa o que ele ou ela faça, não importa quanto tempo você esteja com ele ou ela, você ainda olha para ele ou ela com os mesmos olhos. and you love that which is their E você soul. ama aquilo que é sua alma. And you smile when you think of E você their sorri name, and you miss quando them. você pensa em seu nome e sente sua falta quando ele ou ela And se it's vai. beautiful. E é belíssimo. When you have the love that is Quando você tem o amor they come to you por um animal e ele vem até você, as small as tão pequeno quanto perhaps a hamster, as large talvez um hamster, tão grande quanto um cavalo ou um elefante, it's the same. And they é o feel it, mesmo. and you E eles sentem, e você sente. And there's so many stories E há tantas histórias of the man or the woman in their sobre o homem ou uma mulher com seu cavalo, they go into the circle of the horse. quando eles entram no círculo onde o cavalo está, so happy to see them right. eles ficam tão felizes em vê-los. It's a love affair. É um caso de amor, não importa qual o tamanho, se é grande ou Love pequeno. affair. É um caso de amor. The animal E o animal, knows it. o animal sabe, sente e retorna, é incondicional com relação a você. The mother who has the baby, A mãe que tem o bebê, even in her womb, mesmo em seu útero, saying, I'm going to do everything dizendo, for eu you, farei qualquer coisa por my você. child, that I Meu possibly filho, can do. I'm going to love qualquer you coisa que eu puder fazer, eu te amarei além do amor. Eu farei qualquer coisa, beyond that which tudo, até mesmo aquilo que foi dado a mim. to make your world special. Tornarei seu mundo especial. Then when the infant, E então, quando o bebê mexe, look at them eyeball to você eyeball, olha para ele, olhos nos olhos, mãe, pela primeira vez, e seu coração simplesmente se abre. and you weep with joy. E você chora de alegria. I just gave you Agora eu acabei de dar a vocês a bondade do amor, o melhor que há, that humans can express. que os humanos podem expressar. Now I'm going to tell you something. Agora eu direi algo que é absolutamente verdadeiro. Another metaphor. Uma outra metáfora. Best thing you can do. Qual é a melhor coisa que você pode fazer? Eu perguntarei a você. I want you to compare it with Eu quero que você compare isso com aquilo que Deus pode fazer. God creates universes. Deus cria universos. E o que você está fazendo? And I say this because E eu digo isso porque eu the direi. best you could do with love. O melhor que você poderia fazer com o amor. That's the difference. Esta é a God can diferença. create universes. Deus pode criar universos de amor. How about you? E que tal você? And that is why E é por so isso many times when we que see tantas those vezes, quando nós vemos aqueles que tentam humanizar Deus, e então nós dizemos, você não tem nenhuma ideia do que está fazendo. Na verdade, não. trivialize Você trivializa the very essence a of própria essência da criação do universo say there's a war. quando você diz que é uma guerra no Oh, céu. how human of Ah, quão humano você é. So take that enormous Então, pegue aquela enormidade do amor que eu acabei de dar a você. Eu quero que você coloque em seu interior, se puder, para onde você está na sua cadeira, esteja você ouvindo a isto em algum lugar, ou esteja sentado fisicamente à minha frente. E o que eu digo a você is the truth. é que esta é a verdade. Deus ama sua magnificência, porque em sua alma está uma parte dele.
Esta é a luz em você. Nothing you E não há nada que você possa fazer para diminuir isto. Aos olhos de Deus, nada. how does that feel? Como você se sente com isso? Know that you're magnificent, Saber que você é magnífico, que você é visto pelo Criador do universo pure way de uma forma tão pura that you can never diminish. que você nunca pode diminuí-la. I want you to go from this. E eu quero que você saia deste lugar Stop judging e yourself. pare de julgar a si mesmo, ou fazendo a pergunta: será que eu estou agradando a Deus? Ask that question. Nunca faça essa pergunta. Never ask the question, am I Nunca faça a pergunta: estou fazendo da forma certa? If you will receive that, Se você for receber aquilo que é o amor judge that, e não julgar aquilo, ou colocar qualificadores nele, ou perguntar a respeito, e simplesmente sentar e deixar isso verter, that is what we're asking. é isto que nós estamos pedindo. Just sit and let it pour in. Apenas sente-se e deixe ele verter sobre você. All of that which is Tudo aquilo que é questions is fazer as perguntas da natureza humana. because you ask yourself that. Porque você pergunta a si mesmo aquilo sobre si mesmo, crescendo com seus camaradas, seus pais, no trabalho. Always the comparisons. Sempre há as comparações que acontecem, sempre há as perguntas: estou fazendo de forma certa ou errada? Como sou visto? You dare Não that ouse scenario pegar este cenário e colocar ele sobre Deus, doesn't work this way. porque não funciona desta forma. Instead, I want you E ao to go, invés, eu quero que você saiba que nunca há julgamento. no matter which direction Não importa with your free em qual direção você leva isso com seu livre-arbítrio, você é amado além de qualquer medida. Você pode senti-lo porque aquece onde você está. in your quietest moment No tonight. seu momento mais silencioso nesta noite, sozinho, consigo mesmo. I want to ask you to do something. Eu quero pedir a você para fazer algo. If you have to climb into a Se você closet, precisar de entrar em um closet e estar só, então faça isto. I want you to shut your eyes. Eu quero que você feche seus olhos, permaneça lá, eleve seus braços Say thank you, God, e diga: obrigado, Deus, loving me more than anything. por me amar mais do que qualquer I coisa. accept this love. Eu aceito este amor. Those words are your E aquelas palavras são a sua afirmação e um consentimento de que você conhece a verdade. E você terá arrepios. E você terá aquilo que verte sobre você e que diz: já era tempo de nos deixar entrar. It's about time. Já era tempo de você nos deixar entrar. All the teaching of the 2 days Todo o ensinamento dos 2 has been dias about that. tem sido a este respeito. That's the bottom line. Esta é a linha mestra, se quiser dizer assim. Se precisa haver All uma. things Porque todas as coisas emanam de aí em diante. starts to open up. E sua vida começa a se abrir. The spark occurs. A centelha ocorre. Revelation. E há uma revelação de amor. I am Cryon. Eu sou Cryon. In love with humanity Eu amo a humanidade for good reason. por um bom motivo. Messages Minhas mensagens always be sempre serão the one I just gave. como essa que eu acabei de dar. And so E assim é. Eu não sei vocês, mas eu não consigo deixar de me emocionar quando eu ouço o Cryon falando de amor. Eu tenho uma amiga que a gente se conhece há muitos anos, muitos anos. E nós somos um pouquinho diferentes. E um dia ela nos definiu assim: ela é um pé atrás e eu sou um pé na frente. E justamente porque ela é um pé atrás, ela sempre diz: quem disse? Quem disse que é o Cryon que está dizendo? Eu disse para ela simplesmente: ele toca o meu coração. E diferentemente de tantas outras notícias que a gente tem ouvido, que só nos trazem preocupação, só nos trazem tristeza, só nos trazem a falta, mais da falta do que a gente já não tem.
Cryon é um oásis. E não adianta, não tem nada que se compare ao amor, não é? E é o que a gente precisa no fim das contas. É só do que a gente precisa. É sentir o quanto nós somos amados, não é? Essa canalização tem umas coisas bem interessantes, que ele fala da centelha logo de início, e ele fala de uma maneira como eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, a gente sabe o que é centelha, ou pelo menos sabe a definição de centelha, mas ele diz que é algo que é como um fogo, e ele vem e consome todo o entendimento velho, anterior que a gente tinha sobre alguma coisa e traz uma coisa nova. E é sobre exatamente isso que eu queria conversar com vocês, compartilhar com vocês a minha experiência. Nós temos percebido que cada dia mais está sendo mais desafiador, cada dia mais nos é requerido que a gente esteja totalmente atento e consciente para o que nós estamos fazendo aqui na Terra. E volto a falar, volto a lembrar, quanto mais alta a noite, a madrugada, mais próximo está o dia. E hoje eu ainda ouvi uma canalização de um outro canalizador, uma outra mensagem da Confederação Galáctica. Eu vou até colocar aqui também no canal, que ele é muito importante, dizendo que a ascensão já começou. E de um lado, tá muito nítido isso, né? De um lado, nós estamos vivendo o caos total, o caos inimaginável, algo que humanamente a gente jamais poderia imaginar que fosse acontecer. E eu fico imaginando como as pessoas que não estão sabendo o que está acontecendo, como essas pessoas estão vivendo. Ou elas realmente estão completamente alienadas e continuam sextando e bebendo no final de semana, enfim, esperando o final de semana para comer churrasco e beber, ou sair para os barzinhos, etc. Ou elas estão numa profunda confusão e a imagem que me vem é que elas vão começar a cair de desespero, cair doentes. Porque a coisa está num grau tão acirrado. E que coisa é essa? Ele fala da guerra no céu, não é que não há guerra no céu entre o bem e o mal. Não há guerra no todo, não há guerra no Criador, na fonte, no vácuo quântico. Mas há uma guerra interior. Há uma imensa guerra interior. E quem está desperto, quem está acompanhando os acontecimentos do lado de cá, que eu falei, se não tiver o lado de cá, se não tiver uma outra percepção, um outro amparo, um outro escudo, uma outra base, eu acredito que acaba enlouquecendo. Porque está muito acirrada essa guerra. É interessante que a mídia, em geral, quando eu ouço alguma coisa, quer fazer as pessoas acreditarem que haverá uma guerra física, uma terceira guerra mundial, para distrair da verdadeira guerra que está acontecendo. E que guerra é essa
que está acontecendo não fora de nós, mas dentro de nós. É a guerra da luz e a escuridão, da nossa luz vencendo a nossa escuridão. Que, como Cryon diz nessa mensagem, reverbera no planeta. Mas essa luz, essa guerra que nós estamos vivendo atualmente, ela tem um propósito, e ela tem um objetivo, e que se a gente focar no objetivo, a gente vai vencer essa guerra. Aliás, Cryon diz, o sol está saindo, de fato uma nova manhã, um novo amanhecer, nós estamos vencendo, porque numa outra canalização ele conta as histórias do que nós já vivemos, o que nós já fomos. Depois eu coloco essa canalização também, que é muito interessante. Nós estamos vencendo. E eu tenho sentido nitidamente, há alguns dias, principalmente alguns dias, essa luta, e que a luz está vencendo em mim. Porque a consciência é muito clara, ela é muito visível, ela é muito perceptível. Eu vou exemplificar. Vou falar em coisas práticas que aconteceram. Eu estava trabalhando com a Uber e de uns dias para cá, talvez algumas semanas até, eu comecei a sentir que eu tinha que parar. Que já não era mais para estar fazendo. Chegou a um ponto que o meu corpo até começou a ter aquelas erupções que costuma ter quando as coisas não estão bem. Não é? A minha pele, que é a superfície última, não é, com que a gente se relaciona com o mundo, quando ela entra em erupção, quando ela entra em movimento, né, quando ela se manifesta através de alergia, significa que a coisa está mal. E eu sou um laboratório disso, né? Eu já experimentei todo tipo de alergia, impressionante. Então, quando ela começou, eu falei, não, eu tenho que parar. Eu tenho que parar, porque vai dar aquela crise de alergia de novo, que eu já tive o ano passado e outras vezes. Então, eu sentia que eu estava já com um pé fora, um pé dentro, e me chamando, meu espírito me chamando para sair, mas tem a questão da sobrevivência. A bendita questão da sobrevivência. E foi uma decisão bastante difícil fechar isso, embora assim, na minha alma eu tivesse total clareza de que era isso que eu tinha que fazer. E eu estava me lançando no escuro. Literalmente me lançando no escuro. Eu não sei o que vai ser de mim daqui para frente. Mas, até amigas me perguntaram, como é que está se sentindo? Eu falei, eu fiz a minha parte. Eu fiz o que foi pedido. Agora é com a divindade. A minha divindade, o meu eu superior, não é? O meu eu divino. Muito bem. Eu estava muito em paz no dia seguinte. Isso faz uma semana, exatamente uma semana hoje. Estava muito em paz. Porque eu tinha feito o que tinha feito, a alergia... Inclusive a alergia foi embora, impressionante. É uma coisa assim... Acho que eu não preciso mais de... Não preciso adivinhar mais se eu preciso fazer alguma coisa ou não. É só ver como é que meu corpo reage, não é? Ele sabe muito bem. Então, entreguei, estava bem. Mas aí começou a vir o ócio, a ociosidade. O que eu vou fazer? Porque não é só uma questão do dinheiro, óbvio.
Tem a questão também do trabalho. Eu preciso fazer alguma coisa. No que eu vou me ocupar? O que eu vou fazer durante o dia? Muita gente pode achar assim, nossa, é tão fácil achar o que fazer. Não, não é. Não é porque não é fazer por fazer. É fazer alguma coisa produtiva, não é? E aí, aconteceu que a minha vibração foi baixando. Foi baixando, baixando, até que na segunda-feira eu estava bem mal. E eu fico feliz até de dizer isso, porque o nosso querido Vital Froze colocou semana passada como ele estava se sentindo desanimado. Gente, é humanamente impossível que a gente não esteja sofrendo as consequências dessa transição. É humanamente impossível. Porque de um lado, como eu falei, está explodindo o caos. E de outro, a gente está no exercício de manter a nossa frequência elevada. Porque se a frequência cai, acontece o que aconteceu aqui em casa, por exemplo, que eu vou contar. Nesse dia à noite, e eu fiquei sabendo, obviamente, ontem, terça-feira, de manhã, entraram na minha casa. Aqui o muro é baixo, eu fiz questão de não levantar o muro, de não colocar grade, não colocar nada. Inclusive, foi uma coisa bem interessante, a gente estava conversando sobre isso, que o que nos guarda é a nossa frequência. Cryon fala isso. Cryon fala, vocês não precisam temer a escuridão. Vocês não precisam temer o que vem na escuridão. Vocês são luz. A escuridão não tem como chegar quando você está brilhando, quando você está iluminado, quando você está na frequência, na vibração da luz, do amor, da gratidão, da alegria, não tem como chegar. Então a gente não precisa nem pedir proteção, nós somos a proteção. Tem até aquela oração que eu falei, deixei até o link no outro vídeo, na outra canalização, do Oração do Arcanjo Miguel, que fala, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. O amor de quem? O amor da fonte, que é o mesmo do Arcanjo Miguel, que é o mesmo meu, que é o mesmo seu, que é o mesmo de todo mundo. Então a gente tem essa proteção, a gente é essa proteção quando nós estamos brilhando, quando nós estamos na luz. Mas se a nossa frequência baixa, por preocupação, por desânimo, por ingratidão ou falta de gratidão, por qualquer coisa, aí a luz diminui, consequentemente a escuridão aumenta. Nesse dia entraram na minha casa, no quintal, e levaram, olha só que interessante, levaram todos os baldes, plástico, levaram uma manta do sofá, levaram as roupas, as nossas roupas, algumas peças de roupa que estavam dentro do balde, um cesto de roupa. Tiraram da minha netinha, levaram só o cesto, a roupa dela não levaram. Levaram uma rede, ficava lá pendurada lá fora. E na hora que eu fui lá fora e eu vi aquilo, imediatamente eu pensei, a minha vibração está baixa. E eu sabia que estava. Eu sabia que estava. Eu me deixei abater. E aí eu disse, até falei pra minha filha, né? Falei, que bom que eles levaram, estavam precisando, não é? Levaram provavelmente para vender o plástico. E as roupas levaram porque estavam com frio. Tá chegando frio aí. Eu estava inclusive pensando, naqueles dias, estava pensando, puxa, podia dar alguma coisa, não é?
uma coberta, o frio está começando a chegar, e essa preocupação que eu tenho de dar algo, né, alguma coberta para alguém e tal, de participar dessa campanha do agasalho. Eu sempre participo todo ano. Eu estava pensando naquilo esses dias. E aí entram e levam essas coisas. Imediatamente eu percebi que a minha vibração tinha caído e que por isso tinha acontecido o que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu abençoei essas pessoas. Abençoei a pessoa que entrou. Abençoei e ainda por cima eu disse: eu estou enviando consciência, estou enviando luz para essa pessoa, porque ela não sabe que o que ela está fazendo vai voltar para ela. E eu não gostaria que ela sofresse a mesma coisa. Então eu estou enviando luz. Eu, como luz consciente, posso enviar luz para as pessoas. Você pode enviar luz para as pessoas. Desejar luz, desejar consciência. Nós podemos fazer isso. E foi o que eu fiz. Eu, de verdade, em nenhum momento eu fiquei brava, chateada, me senti roubada. Eu não me senti roubada, de jeito nenhum. Até porque quem cria tudo somos nós mesmos, nossa vida. Não tem nada de fora, né? Tudo dentro. Então eu agradeci pela primeira vez. Eu agradeci a essa pessoa por ter me mostrado como estava a minha vibração. Como estava a minha frequência. E é interessante porque as mensagens que têm chegado para a gente são exatamente o oposto desse caos que está acontecendo, não é? Na segunda-feira também a gente estava falando de aprendizado e falando que a Terra, Vital Froese fala isso, a Terra é um dos planetas escola mais duros. Então nós estamos nos graduando aqui. Graduando para quê? Para sermos mestres. Os mestres ascensos que a gente conhece, que a gente pede ajuda, que a gente está junto, que a gente pega na mão, anda junto, pede iluminação, eles passaram pela mesma coisa que nós. Inclusive, Cryon fala isso nessa canalização, que os 3 grupos que semearam, que nos semearam na Terra, passaram pela mesma coisa. Que inclusive na época deles, houve um genocídio em massa. A gente teve um pequeno genocídio aí, não é? Não foi em massa, assim, não foi tanta gente assim que destruiu a humanidade. Nós tivemos 2 anos de muitas mortes, não é? Mas não chegou a afetar a quantidade de pessoas no planeta e nem a transição. E isso também já aconteceu após a transição, após o marco de 2012. Mas o que eu quero comunicar nesta canalização é o quanto nós também estamos recebendo de esperança, de reforço, de todas as maneiras dos nossos irmãos, mestres, ascensos, Confederação Galáctica, né, a egrégora de Cryon, com todas as egrégoras com quem a gente anda, trabalha, que nos auxilia. Quanto amor, quanta esperança, quanto estímulo, quanta motivação a gente tem recebido também. E eu sinto que muita gente está desanimada, desacreditada. E olha, vou dizer para vocês, todo o meu esforço, toda a minha concentração, o meu olhar é para vencer. E se nós já estamos vencendo,
Eu quero ser uma vencedora nesta era. Eu quero. E eu não sei, mas eu sinto que a reação que eu tive ontem mostra que eu já mudei. Como eu disse, foi a primeira vez que eu me senti realmente grata por uma coisa dessas ter acontecido comigo. De ter enxergado que isso veio para o meu benefício. Eu sinto agora um sim. Eu sinto agora, nesse momento, eu sinto. Que bom que você percebeu isso. Que bom que você não se vitimizou. Oh, coitada de mim, fui roubada. Não. Em nenhum momento me passou isso pela cabeça. A luz está vencendo em mim, em você. E aí, na terça-feira, eu também ouvi um áudio que dizia o seguinte, que a alegria, Caio sempre fala sobre isso também, a alegria, nós estamos aqui, nós viemos aqui para sermos felizes, para sermos felizes. E a felicidade, a alegria, é o maior antídoto contra a escuridão. A alegria é uma das mais altas vibrações. E por que eu tenho que ser feliz diante desse caos? Porque eu estou me tornando mestre. Você quer um motivo melhor do que esse? Nós podemos, depois que saímos desta experiência, sermos esses mestres que a gente tanto ama, pelos quais a gente procura, busca e acha que eles é que vão resolver o problema pra gente, que eles é que estão resolvendo. Nós seremos esses mestres. Eu falei, pra mim é o suficiente. Mudou completamente. Sabe aquela chave, como a Regina Santos diz, HD de quina, caiu lá? Sabe, virou uma chave tão grande na minha cabeça. Eu tenho um motivo muito grande, muito bom, enorme, assim, suficiente para ser feliz. Eu estou aqui numa escola de almas, buscando a minha graduação para me tornar mestre. O que mais eu posso querer? Que motivo melhor eu posso querer? E aí, vem Cryon e nos alimenta com o amor. Nós somos absolutamente amados pela fonte. E o que nós estamos fazendo aqui, sustentando essa luz em meio a esse caos, realmente não deve ser pouca coisa. Não deve ser. Até porque isso não está acontecendo só na Terra, né? Está acontecendo em todo o universo, essa ascensão, porque tudo tende a transcender, a ascender, a se multiplicar, a evoluir, a crescer, não é? Tudo. Então, não somos só nós que estamos ascendendo, ou não é só a Terra que está fazendo a transição, ela é uma dos... Na verdade, agora, simultaneamente, muitos planetas, não sei quantos, talvez milhares, milhões, não sei, estão fazendo essa transição também. Mas nós estamos aqui, na Terra. E nós já fizemos isso, Cryon sempre fala, em outros planetas. Nós já sabemos fazer. Nós somos velhas almas. Já estivemos aqui milhares de vezes. E a nossa luz, simples luz, está fazendo a diferença na vida de alguém. E essa questão do farol, só para terminar, quando ele falou do farol, eu lembrei de mim, porque há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos atrás, muito tempo, só para dar uma ideia, muito tempo, quando eu conversava com Deus ainda fora de mim, na época, um Deus fora, eu tive essa revelação de que eu era um farol, exatamente isso, eu era um farol, eu sou um farol, um pequeno farol que guia muitos navios para um porto seguro.
E é um farol só para muitos navios. Não precisa de muitos faróis. Um farol na costa já traz todos os navios que precisam aportar. Então, nós, velhas almas, trabalhadores da luz, somos um pequeno farol, exatamente onde nós estamos. E eu estou muito feliz por estar vencendo esta batalha interna. E eu sinto que é também a vitória da centelha, do espírito, do meu eu, sobre o meu ego, que é uma coisa que eu tanto desejo. Que eu aprendi com o professor Hélio Couto e busco praticar isso o tempo inteiro, com a ressonância harmônica. Então, gostaria de deixar esse alento com vocês, mais esse reforço de esperança. Não desanime, não desista. Estamos muito próximos do nosso grande objetivo aqui na Terra. Eu vou colocar também essa outra canalização que eu falei, a transição está para acontecer a qualquer momento. Vocês vão perceber também porque a minha euforia, não é? E vamos que a gente está chegando lá. Somos os pioneiros aqui na Terra a atingir, alcançar a ascensão da nossa consciência. Estamos indo, não chegamos ainda, mas estamos no caminho, isso é o que importa, não é verdade? Então, se você está gostando desses vídeos, eu peço mais uma vez que você se inscreva no canal se não se inscreveu ainda, que você curta, compartilhe, clique no sininho para ativar as notificações, quando tiver vídeo novo você poder receber, ok? Espalhe esses vídeos, essas mensagens para os seus amigos, para quem você acha que vai ouvir, que gostaria, que está precisando, enfim. E do meu coração para o seu coração, eu desejo que os seus sonhos se realizem. Fiquem na paz, gratidão, namastê, até o próximo vídeo.